Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Infraestrutura para Sistemas de Software. Olá, pessoal. Vamos então dar sequência ao assunto sobre virtualização e na sequência das nossas videoaulas, né? Hoje eu vou falar sobre exemplos de virtualizadores e ferramentas de gerenciamento, né? Para gerenciar recursos computacionais, tá? O professor Júlio César Estrela, um homem branco careca de cavanhaque escuro, veste camiseta polo azul celeste. Ele é visto dos ombros para cima em um ambiente de paredes e persianas brancas. A tela está dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a janela de vídeo do docente à direita. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, exemplos de virtualizadores e ferramentas de gerenciamento. No slide seguinte, o título, roteiro e os tópicos. VirtualBox, KVM/QEMU, Docker. Há uma variedade, né? De ferramentas, de virtualizadores, né? E cada uma delas é usada com base na escolha do usuário, com base na facilidade de uso, com base em atendimento das necessidades para o desenvolvimento de soluções ou exploração de recursos computacionais de forma mais rápida, de forma mais segura, de forma mais cujo desempenho seja melhor, né? Então, eu vou abordar aqui, né, algumas características, né, gerais, né? A ideia, logicamente, não é se aprofundar em nenhuma delas, né? Mesmo porque eu devo trabalhar alguns materiais com vocês, né, sobre a utilização delas, né, de uma maneira mais intensiva, né? Mas aqui a gente vai fazer algumas descrições sobre essas ferramentas, né? A primeira é a VirtualBox, né? A segunda é o KVM-QEMU. E para a gente lidar com empacotamento de aplicações, né? E lidar com, com containers, né? Docker. Novo slide intitulado VirtualBox e as informações. Site virtualbox.org. Solução multiplataforma, Windows, Linux. Atualmente desenvolvida e mantida pela Oracle. Fácil de utilizar e instalar. É gratuita. A primeira é o VirtualBox, né? É uma solução multiplataforma, né? Hoje desenvolvida e mantida pela Oracle, né? Então, funciona tanto para Windows quanto para Linux, né? Então, você pode instalar o VirtualBox. Tá aqui o site do VirtualBox, né? Para fazer o download e a instalação, né? E configuração, tá? Em geral, as informações para acesso e instalação e configuração são bem simples, né? Eu creio que vocês não têm muito problema para fazer uso dessa ferramenta, né? O processo de criação de máquinas virtuais, né, envolve alguns passos, né? Inclusive, eu descrevi esses passos com vocês nas primeiras videoaulas do curso, né? Que a ideia é que vocês utilizem, em especial o VirtualBox, né? E também, se possível, a VM, né? Para fazer algumas atividades propostas, né? Que envolve um pouco mais a prática, né, em cima desses assuntos, tá? É uma ferramenta fácil de utilizar, de instalar, né? E é gratuita, tá? Então, uma grande vantagem que é gratuita e se adequa à maior parte dos sistemas operacionais, tá? Slide com o texto. Hosted Hypervisor. Código aberto, open source, para arquiteturas x86. Roda em Windows, macOS, Linux. Suporta a criação e gerenciamento de máquinas virtuais. Hóspedes executando sistemas Windows, Linux, BSD. Fornece um pacote de device drivers denominado Guest Editions, para melhorar o desempenho. Ele é de código aberto, né? Para arquitetura x86, roda em Windows, macOS, né? Em Linux, tá? Suporta a criação e gerenciamento de máquinas virtuais hóspedes, né? Executadas em Windows, Linux, BSD. Tem pacote de device drivers, né, que a gente chama de Guest Editions, para melhorar o desempenho, né? Então, ele tem uma, uma parte a mais, né, que você pode baixar no próprio site da VirtualBox, né, para melhorar o desempenho adequado ao ambiente que você tem, né? Quer dizer, é como se esses Guest Editions, né, fossem drivers que fossem
meio que específicos para o hardware que vocês estão utilizando. Então, ali tem um conjunto de drivers para diversos dispositivos, de diversas marcas, né? Então, quando você instala, ele tenta procurar drivers mais próximos ou exatamente que se adequam aos dispositivos que vocês têm lá. Para que é isso? Quando você estiver utilizando uma máquina virtual, né, que está sendo gerenciado pelo VirtualBox, né, ele vai prover para você o acesso pela máquina virtual ao seu recurso físico de uma forma mais otimizada, mais adequada, né, que não seja um mecanismo mais genérico, né, quer dizer, o mecanismo genérico é aquele que funciona, né, mas não funciona com uma certa rapidez, é um pouco mais lento, né, às vezes apresenta alguns bugs, enfim, então é alguma coisa mais otimizada para o seu ambiente, tá? O professor avança para o próximo slide com uma captura de tela do Oracle VM VirtualBox Manager. No lado superior esquerdo há um menu com as opções File, Machine e Help. Abaixo, sobre um retângulo vertical cinza, a aba Tools. À direita superior, sobre fundo branco, as opções Preference, Import, Export, New e Add, seguidas por um texto de boas-vindas em inglês e a ilustração de um pinguim com uma caixa de ferramentas. Fonte desta e das próximas imagens, 7. Então aqui tem uma interface, né, do VirtualBox, ela é bem minimalista, assim, né? Então a gente tem aqui um ambiente para você importar máquinas virtuais, para exportar máquinas virtuais, para criar máquinas novas, né? Fazer todo o processo de configuração. Aqui é uma tela do ambiente VirtualBox no Linux, né? Em novo slide, uma captura de tela da página Create Virtual Machine, que tem fundo cinza. À esquerda, sobre um retângulo azul vertical, a ilustração da metade de uma engrenagem. À direita, o título Name and Operating System, seguido de informações em inglês e os campos Name, Machine Folder, Type, Version. Enfim, então tem as telas para criação da máquina virtual, a gente coloca o nome, né? Indica onde que vai ficar armazenado no sistema de arquivo do host físico, né? No caso aqui é uma máquina Linux, né? Que é no /home example VirtualBox VMs. O tipo dela, né? A versão do Windows, né? Então, eu já possui algumas coisas pré-configuradas que nós podemos escolher, né? No slide seguinte, uma captura de tela de uma página do Oracle VM VirtualBox Manager que tem fundo cinza. À esquerda, na aba Tools, uma lista com as máquinas virtuais criadas. No centro, também uma lista as características das máquinas criadas, como Name, Operating System, Settings File Location, Base Memory, Boot Order e Acceleration. À direita, a pré-visualização de cada máquina. Aqui uma tela que mostra a possibilidade, né, de criação de máquinas virtuais nos mais variados sistemas, né? Então, Ubuntu 18, Windows 16, CentOS, né? Enfim, vários outros SOs que nós desejamos aqui. E aqui as características de cada uma delas, né? Ele mostra um overview, né? Com essas máquinas estão em execução, né? Então, a quantidade de memória básica, né? A ordem do boot, né? Então, assim como a gente determina a ordem do boot do desktop ou no notebook, a gente consegue determinar onde essa máquina vai bootar primeiro, né? Pelo dispositivo ótico. Inclusive, a máquina virtual pode botar até de um dispositivo que está armazenado no, no pendrive, né? Num SSD ou num cartão de memória, tá? Aqui a aceleração, né? No caso, VTX e MDV, né? Que a gente comentou anteriormente, né? Com parametrização também com a VM, enfim. Então, tem uma série de características, né, que são mostradas aqui, do propósito mais geral, do propósito do sistema para essas máquinas virtuais, né? Aí o tipo de sistema operacional, que é considerado aqui, né? Enfim, ok? Essa quantidade de memória que aparece aqui, no modo geral, né, é a quantidade de memória definida, né, para aquela máquina virtual. E uma coisa a se observar, pessoal, é que a quantidade de memória que vocês vão definir na máquina virtual, ela tem que ser limitada à quantidade de memória física da máquina. Então, se tem uma máquina com 16 GB de memória RAM, você não vai conseguir criar uma máquina virtual com 24 GB de memória, tá? E nem é recomendável você criar uma máquina virtual com o limite de memória da máquina física, né? Porque a máquina física tem um sistema operacional, hospedeiro que está executando ali, né?
na maior parte das vezes, no caso, o uso de VirtualBox, né, e outros virtualizadores, e é sempre recomendável deixar uma quantidade de memória sobrando, né, para o uso do SO nativo, né, porque acaba havendo uma concorrência pelo uso da máquina virtual, especialmente se a sua máquina virtual é muito utilizada, né. Então, eu particularmente tenho um sistema operacional que é o Linux e eu utilizo o Windows, né, em uma máquina virtual. Eu acho mais fácil, né, manter dessa forma, né, mas eu tenho uma máquina que tem 16 GB de memória RAM e toda vez que eu inicializo o Windows e vou, por exemplo, fazer alguma operação que envolve mais computação, tem uma concorrência muito grande para memória e processamento também, entendeu? Então, só tomar um pouco de cuidado para não extrapolar o uso desses recursos, sempre manter uma quantidade de memória razoável. Logicamente que os sistemas operacionais, quando você vai instalar um Windows, né, por exemplo, ele indica a quantidade mínima de memória necessária. Né? É bom observar isso também para ele funcionar adequadamente. Novo slide com o título KVM/Qemu e os dados, site linux-kvm.org, qemu.org, KVM, Kernel Based Virtual Machine, tecnologia de virtualização open source baseada no Linux. Com a KVM, você pode transformar o Linux em hypervisor, permitindo que uma máquina host execute vários ambientes virtuais isolados, chamados máquinas guest ou máquinas virtuais, QEMU, Machine Emulator, software open source que serve para emular um processador. Bom, uma maneira, outro utilizador, né, é o KVM, né, que ele é baseado no Linux, né, de código-fonte aberto. Com ele a gente pode transformar o Linux em um hipervisor. Então, essa que é a ideia, né? Quer dizer, você transforma o Linux, né, em um hipervisor, né, para o sistema operacional. Então, há alguns pacotes para serem instalados, né, de modo que essa máquina host, né, execute vários ambientes virtuais isolados, chamados máquinas guest ou máquinas virtuais, tá? E tem também o QEMU, né, que é um software open source que serve para emular um processador, tá? Então, no ambiente Linux, a gente pode ter usar o KVM quanto o QEMU. Lógico que é mais adequado usar uma solução mais otimizada, que é nativamente, pode ser nativamente, usar nativamente os recursos diretamente do kernel operacional, tá? Que é o caso do KVM. Slide com a continuação, Bare Metal, KVM, Kernel Based Virtual Machine, converte o Linux em um hypervisor tipo 1, Bare Metal. Para executar VMs, todos os hipervisores precisam de alguns componentes em nível de sistema operacional, como gerenciador de memória, agendador de processos, stack de entrada/saída, E/S, drivers de dispositivos, etc. Ele é bare metal, né? Ele converte o Linux em hipervisor tipo 1, né? Para executar as VMs, todos os hipervisores precisam de alguns componentes em nível de sistema operacional, né? Então, precisa de gerenciador de memória, de um gerenciador de processo, um escanulador, um pilha de entrada e saída, né? Driver de dispositivo, entre outras coisas. No slide seguinte, duas capturas de tela. A primeira, OSV, de fundo azul e branco com a aba Main habilitada. Mostra informações como hostname, memory total, memory free, uptime e OSV version. Abaixo, no campo CPU, há um gráfico em linha. Na segunda captura, 3 páginas do QEMU sobrepostas. As duas ao fundo, em tons de azul, mostram códigos em inglês, ícones de pastas, arquivos e ferramentas. A página da frente tem um fundo preto e exibe dados em inglês, como datas e tamanhos de arquivos. Aqui a gente tem uma visão do QEMU, né? A gente está emulando, por exemplo, algum software no Linux, né? Emulando o Windows, né? Então, uma telinha de uma versão do Windows, né? Versão bem antigo, logicamente, né? Então, estou emulando uma versão do Windows ou parte de uma aplicação, né? Do Windows aqui no Linux, tá? Como a gente viu na aula anterior, degrada um pouco mais de desempenho se comparado à virtualização, tá?
O docente avança para o próximo slide com duas capturas de tela, ambas de fundo cinza escuro. Na primeira, gerenciador de máquinas virtuais. A opção Conectar está selecionada. Na segunda, Nova MV está habilitada a aba Criar uma nova máquina virtual. Passo 2 de 5. Fonte desta e da próxima imagem, 2. E aqui a tela de um dos gerenciadores de máquinas virtuais que usam o KVM, né? Há gerenciadores que podem ser utilizados via web, né? Então, o projeto chama Kinch, né? E permite a gente fazer o gerenciamento de máquinas virtuais com KVM através de uma interface HTML5, né? No caso aqui, já é nativo quando a gente quando a gente utiliza o KVM, né? A gente instalar um gerenciador que chama Virt Manager, né? Que é esse aqui, né? Ele tem uma interface, praticamente uma aplicação com interface gráfica, que nós podemos criar máquinas virtuais, gerenciar essas máquinas virtuais, né? Assim como a gente faz com o VirtualBox, né? Então, no caso do KVM, nós podemos fazer isso tanto com uma interface gráfica, usando o Virt Manager, como em linha de comando, né? Lidando diretamente com a biblioteca de virtualização, que faz parte do KVM, né? Que é a libvirt, né? Então, é essa biblioteca, né? Que permite fazer gerenciamento de todo o ambiente de virtualização, ela que faz um intercâmbio com o núcleo de sistema operacional e faz o KVM funcionar com o tempo, né? Então, é bem interessante, né? Com essa ferramenta gráfica, né? Nós podemos acessar qualquer máquina virtual disponível em qualquer ambiente remoto, né? Então, qualquer data center que disponibiliza máquinas virtuais no estilo do KVM, né, por exemplo, tá? Slide com duas capturas de tela e um gerenciador de nova MV. A primeira com opções de seleção de memória e CPU, a segunda com opções de armazenamento. Aqui, assim como é feito no VirtualBox, nós podemos escolher as características dessa máquina virtual, né, determinar a quantidade de memória, a quantidade de CPUs, né, definir o tamanho do disco para a máquina virtual, né, enfim, escolher o tipo de disco, entre outras características. Novo slide com o título Docker e os tópicos. Site docker.com. Documentação docs.docker.com. Abaixo o logo do Docker, ilustração de uma baleia azul com containers empilhados no dorso. Fonte desta e da próxima imagem, 4. Uma outra ferramenta que auxilia no desenvolvimento de soluções em ambientes em que é importante, né, explorar de forma otimizada os recursos computacionais, né? Então, recursos de espaço em disco, facilidade para desenvolver e dar manutenção nas aplicações, escalar aplicações de uma maneira mais rápida, né? Fazer manutenção preventiva, né, e preditiva, são o que a gente chama de Docker, né? Em novo slide, uma imagem ilustra a arquitetura do Docker, dividida em 3 seções principais posicionadas da esquerda para a direita: Client Docker Host, Registry. Em Client, os comandos Docker Build, Docker Pull e Docker Run estão listados e ligados por setas tracejadas a Docker Daemon, na seção Docker Host. Docker Daemon se conecta ao comando Imagens na mesma seção com os logos Ubuntu e Redis. Em Registry estão os logos Ubuntu, CentOS, Nginx e Redis, que se ligam ao comando Imagens, que por sua vez se conecta a containers, também em Docker Host. Então, a ideia da arquitetura do Docker envolve o cliente, né? Um Docker host, um registro, né? Então, veja nessa figura aqui a importância de alguns conceitos, né, de orientação ao serviço, que inclusive nós vamos abordar em breve, que é ter um mecanismo que faz o registro de qual ambiente que está disponível naquele momento, né? Está ativo, que está online, né? Que tipo é esse ambiente, o que ele armazena, como é que ele executa, né? Então, basicamente, né, essa aplicação cliente, né, da arquitetura do Docker, ele vai construir, empacotar, né, tudo que a aplicação necessita, em termos da linguagem, em termos de, por exemplo, um banco de dados, em termos de sistema operacional, né, em termos de interface de entrada e saída que ela vai ter, né,
E o que é feito, né? Essas imagens das aplicações, né, que executam sobre determinados sistemas operacionais, elas vão ser empacotadas, né? Vão ser literalmente empacotadas, o que a gente chama de containers, né? Então, essas imagens elas possuem provavelmente um SO, com qualquer Docker, ele vai ter uma interface de comunicação para se comunicar com o ambiente externo, né? Então, vou ter que, nessa imagem, listar uma interface de rede, né? Que vai fazer comunicação externa. E um ambiente de armazenamento, né? Um determinado tipo de banco de dados relacional ou orientado a documentos, né? E a aplicação propriamente dita, né? Então, e a gente empacota tudo isso no que a gente chama de containers, literalmente uma caixa que tem várias, né, imagens de várias aplicações com características específicas que executam em situações específicas, tá? Slide com um fluxograma de Dockerfile ilustrado pelo ícone de uma folha de papel com texto. Parte uma seta para a direita nomeada Build que vai até a imagem representada pelo logo do Docker e através da seta Run também para a direita termina em Container, ilustrado por um guincho que issa um grande bloco. Fonte 6. Então, basicamente, no Dockerfile, nós definimos o que vai ter aquele Docker, né? Basicamente, são as regras para se construir a imagem, né, daquele ambiente, né? Tudo que ela vai ter tudo num pacote só, né? E depois a gente joga isso, né? E armazena e empacota isso no container, né? E com base nesse container a gente consegue fazer acesso a essas imagens, né? Quer dizer, uma imagem particular, né? E consumir o acesso, e consumir o processamento, né? E entre outras atividades, tá? No último slide, as referências: oracle.com, sampupdate.com.br, Qemu.org, fedora.br.org, wikiversity.org, alura.com.br, virtualbox.org. Bom, no contexto da aula, é o que eu queria comentar com vocês, né? Fazer um overview sobre essas tecnologias, né? Que eu considero que são as mais utilizadas no contexto atual, né? E, logicamente que isso evolui, né? Mas no momento são as mais usadas e no contexto de grandes nuvens computacionais, né? Que tem sido bastante utilizado pela facilidade, né? Não necessariamente pelo desempenho, mas pela facilidade de desenvolvimento, pela facilidade, inclusive, de criação de aplicações, de manutenção, né? São os containers, né? Docker e containers, tá? Então, acho que vale a pena aprender bem sobre isso, né? As grandes nuvens, como a Azure e a Google Cloud Platform, né? Fazem uso de Docker, né? A Amazon tem uma característica um pouco diferente, né? Mas ainda aborda um pouco dessas características que nós comentamos aqui, tá? Então, era isso para essa aula e a gente se vê na próxima. Até mais. Linhas retas se cruzam e formam as letras T e V. Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.